Você tem preguiça e procrastina suas tarefas? Se você respondeu sim, então você não é o único. Na verdade, a preguiça e a procrastinação afetam muitas pessoas hoje. Algumas pessoas são afetadas bem mais que as outras. Algumas pessoas odeiam, por exemplo, acordar cedo. Outras, só de pensar em fazer uma tarefa, parece que vai morrer. Talvez você até tente colocar alvos como vou caminhar todos os dias, vou acordar mais cedo para estudar ou ler um livro. De hoje em diante vou fazer academia, mas no final das contas a preguiça bate, aí vem aquela vozinha na sua cabeça: amanhã eu vou. E esse amanhã vai acabar se tornando uma semana, um mês, e você acaba desistindo de fazer aquilo que você queria. No entanto, tem algumas coisas que nós podemos fazer para tentar se livrar de vez por todas da preguiça e da procrastinação. Mas primeiro de tudo, nós precisamos entender o que é preguiça e a procrastinação. A preguiça não é nada mais como a falta de vontade ou disposição para realizar qualquer coisa, mesmo que seja coisas simples do dia a dia. Por exemplo, ir no mercado, lavar uma louça, comprar pão e por aí vai. Já a procrastinação é o ato de deixar tudo para depois. Daqui a pouco eu faço, amanhã eu vou e assim por diante. Sabendo disso, é importante saber que existem tipos de preguiça, certo? Sim, parece brincadeira, mas é verdade mesmo. Hoje existe a preguiça ocasional e a preguiça crônica. Você precisa identificar qual dessas duas você tem. Só para você entender mais ou menos. A preguiça ocasional é a comum, tá? E ocorre de vez em quando. Todas as pessoas já experimentou essa preguiça. Pode ser uma resposta temporária a fatores como cansaço, falta de interesse na atividade ou falta de clareza sobre os benefícios a curto prazo. A preguiça ocasional geralmente não é um problema sério e pode ser superada com algumas motivações e disciplina. Mas também temos a preguiça crônica. Essa aí já é uma preguiça com uma condição persistente e mais grave. Nesse caso, a falta de vontade e a falta de iniciativa são recorrentes, interferindo significativamente na vida cotidiana e nas responsabilidades pessoais e profissionais. A preguiça crônica ela pode estar associada a questões mais profundas, tá? Por exemplo, como o desânimo, desmotivação generalizada, a baixa autoestima, até mesmo a depressão ou outros problemas de saúde mental. Pessoas que sofrem de preguiça crônica podem encontrar dificuldades em manter uma rotina produtiva e alcançar seus objetivos. Então, primeiro de tudo, você tem que avaliar o seu caso. Qual dessas você tem? Então, identificando seus padrões de preguiça e procrastinação, é importante refletir sobre as situações em que você sente com preguiça e procrastina. Normalmente, pode haver padrões, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de padrão para você entender como que você consegue identificar. Por exemplo, existe o padrão amanhã eu faço. É aquele normal que as pessoas têm que, daqui a pouco eu vou fazer, daqui uma hora eu faço, vou fazer isso primeiro para depois fazer. Então, esse é um padrão. Então, tente identificar se você costuma fazer isso. Se você costuma, legal, você já pegou o seu padrão. No entanto, tem outro tipo de padrão, que é um padrão que assim, primeiro vou fazer uma coisa prazerosa para depois começar a tarefa. Por exemplo, você já se pegou falando assim, eu vou dormir uns 20 minutos e depois eu vou lavar a roupa, ou lavar a louça, ou fazer tal atividade. Primeiro eu vou assistir esse episódio da série e aí vou fazer o trabalho, vou fazer alguma coisa e por aí vai. Então, primeiro a pessoa coloca algo prazeroso para depois fazer o que precisa. Então, este também é um tipo de padrão. E também existe outros tipos de padrões, tá? Então, primeiro você precisa reconhecer esses padrões, porque assim você vai saber quais são os gatilhos emocionais e ambientais que contribuem para esses comportamentos, certo? Mas o que você pode então fazer para não ter essa preguiça e procrastinar? Primeiro de tudo, é importante você estabelecer metas que sejam alcançáveis, tá bom? Por exemplo, imagine que você queira acordar mais cedo, mas por causa da preguiça você não consegue. Aí você coloca uma meta de acordar às 5 horas da manhã. É claro que vai ser muito difícil você conseguir alcançar sua meta. Você primeiro precisa ir aos poucos.
talvez acordando às 8 horas, aí depois que acostumar, vai acordando mais cedo. Então não já pega, já tenta fazer tudo de uma vez, porque a tendência de dar errado é muito grande e você vai ficar frustrado e não vai querer fazer mais isso, certo? Uma coisa que você precisa ter em mente, que também não vai ser nada fácil, tá? Não acha que vai ser um mar de rosas, não. Você vai precisar enfrentar de vez por todas a sua preguiça. Você vai ter que bater nela de frente. Então, de hoje em diante, sempre que surgir uma tarefa para você fazer que não é agradável, que você não queira, então não pense duas vezes em sua cabeça. Diz assim para você mesmo: vou começar a fazer agora para eu poder ficar tranquilo depois. Muitas vezes, pessoal, é somente o hábito. É um hábito que você começa a adquirir que automaticamente você começa a fazer aquilo. O corpo, ele se acostuma com tudo. Então, se você diz para a sua mente, eu não gosto de acordar cedo, então seu corpo ele vai reagir de modo negativo e automaticamente ele vai te sabotar quando você deseja fazer isso. Mas para mudar um hábito, ele demora, tá? Não é assim da noite para o dia. Hoje eu quero começar a acordar cedo e para sempre você vai fazer isso. Não é assim. Você vai precisar enfrentar esses desafios até virar um hábito para você. Lembre-se de uma coisa: nada é impossível para você. Só basta se esforçar. Sai da sua zona de conforto. É claro, se você precisar fazer isso. Por exemplo, se você é obrigado a fazer tal coisa, vai e faça. Se a tal coisa vai fazer bem para você, então por que não está fazendo? Tente mudar seu modo de pensar. Isso vai te ajudar a resolver a preguiça e a procrastinação. Sempre que você vencer um desafio ou conseguir superar algo que antes você não conseguia, celebre. Mesmo que seja pequenas conquistas, isso vai fazer a sua mente entender que é algo bom para você. E a cada dia que passa, vai ficando mais fácil de se fazer isso. Sendo assim, nunca se esqueça que tudo vai precisar de esforço, comprometimento e persistência. Não se permita se dominar pela preguiça e pela procrastinação. Assuma o controle de sua vida, estabeleça metas, desenvolva hábitos produtivos e trabalhe em direção aos seus objetivos. Você tem o poder de superar esses obstáculos e construir uma vida mais significativa e gratificante. Então, aproveite a jornada e lembre-se de que o esforço vai valer a pena. Você é capaz de conquistar grandes coisas. E aí, gostou? Então aproveita e já se inscreva no canal.